Bom, nesse exemplo eu vou mostrar como dimensionar a área da seção de uma seção de madeira submetida a uma força de tração de 114 kN. Aqui é uma seção retangular, tá? E nós temos a seguinte característica. O valor da força de tração é 114 kN, as ações são de longa duração e grande variabilidade, o tipo de madeira é madeira serrada, é uma conífera classe de resistência C40, a madeira possui classe de umidade 4 e a área líquida corresponde a 80% da área bruta da seção transversal. Todas as informações elas são necessárias, tá, para eu fazer esse dimensionamento. O dimensionamento ele vai consistir em nós garantirmos que a tensão solicitante é menor do que a tensão resistente. Tá? Então, eu equaciono isso da seguinte maneira: sigma SD menor ou igual a Fp0D. Então, aqui, sigma T SD é a tensão solicitante de cálculo, a tensão de tração solicitante de cálculo, e FT0D é a tensão resistente à tração paralela à fibra. Esse zero indica que é a tração paralela à fibra. Bom, a tensão solicitante de cálculo vai ser igual em SD dividido por AW em tensão é força dividido por área. Força NSD, que aqui é esse 114 kN, e a WN vai ser a área da seção líquida. Tá? A seção líquida aqui que é 80% da seção bruta. Como assim? A seção líquida, ela é... primeiro, a seção bruta, né? Se é uma seção retangular, a seção bruta vai ser o valor, o produto da espessura da seção pela altura. Isso seria a seção bruta. A seção líquida, quando eu desconto da seção bruta, alguns valores, né, dependendo aí dos detalhes da ligação. Então, a área líquida vai ser sempre menor que a área da seção bruta, menor ou igual, né, na maioria das vezes menor, porque nós vamos descontar da área bruta, da seção bruta, né, por exemplo, uma seção parafusada ou pregada, nós vamos descontar a parcela da área de seção que é ocupada pelos conectores. Aqui nós não vamos nos preocupar com os detalhes da ligação, porque a gente já vai considerar direto que é 80%, a área líquida é 80% da área bruta. Tá? Então, aqui uma outra forma de escrever isso aqui, tá? Quer dizer que sigma SD igual NSD dividido por 80% de AW. Bom, o nosso problema aqui é determinar, então, esse AW, a área bruta da seção. Tá? Então, essa aqui é a definição da tensão solicitante. A tensão resistente, FP0D, vai ser igual a coeficiente de modificação vezes FP0K dividido por gama WD. Aqui, essa equação está dizendo o seguinte: a tensão resistente é igual a tensão característica, a tensão de resistência característica, tração paralela à fibra, esse nome todo, é a tensão resistente característica, né, no caso da tração paralela à fibra. Ou tensão característica resistente, eu já sei que a gente está falando aqui de tração. Tá? Então, a tensão característica, que eu multiplico pelo K-mod, coeficiente de modificação, que leva em consideração a probabilidade de esse valor variar aqui, lembrando que a madeira, as propriedades dela são muito sensíveis a diversas condições. Então, eu multiplico pelo K-mod e divido por gama WT, que é o coeficiente de ponderação da resistência à tração. Então, feitas essas definições, eu posso reescrever essa equação aqui da seguinte maneira. Então, essa equação aqui, um pouco maior, é o mesmo que essa primeira aqui, está indicando que a solicitação é menor ou igual à resistência. Bom, mas eu quero determinar a área da seção bruta, né? Então, a W vai ser igual a, isolando esse W, vai ficar SD
dividido para 80% de mod vezes K. E aqui em cima vai ficar o gama WP. Bom, então o que eu fiz aqui foi apenas isolar, nessa equação aqui, eu isolei a área de ação bruta de um lado da equação. E sobrou isso aqui. Bom, então agora está fácil de nós resolvermos, vamos determinar cada um desses parâmetros. NSD, esforço normal solicitante de cálculo, que nesse nosso caso é 114 kN. Gama WP. Gama WP, lá no slide que fala sobre resistência de cálculo, aqui lá no final, esse aqui é o slide que fala sobre resistência de cálculo, lá no final está dizendo o seguinte: coeficiente de ponderação da resistência para a tração, tá? Coeficiente de ponderação para estados limites últimos decorrentes de tensões de tração paralela da fibra tem valor de 1,8. Gama WT igual a 1,8. A mod agora. A mod ele é o resultado do produto dessas três parcelas. Kmod 1, que multiplica Kmod 2, que multiplica Kmod 3. Então, eu preciso determinar Kmod 1, Kmod 2 e Kmod 3. Bom, aqui ainda no slide sobre resistência de cálculo, a gente vai estar falando sobre os coeficientes de modificação. Kmod. Kmod 1, ele vai levar em consideração a classe de carregamento e o tipo de material empregado. Tipo de material, esse tipo de madeira aqui, no nosso caso vai ser madeira serrada, essa primeira coluna. E a classe de carregamento são essas aqui: permanente, longa duração, média, curta ou instantânea. Nesse nosso problema, aqui está dizendo que ação de longa duração. Tá? É o carregamento de longa duração. Então, longa duração, para madeira serrada, Kmod 1 vai ser 0,7. Para o coeficiente Kmod 2. Kmod 2 leva em consideração a influência da umidade na madeira. Kmod 2, aqui tá, pode ser obtido nessa tabela 11 do NBR 7190. Madeira serrada, essa segunda coluna aqui. A classe de umidade do nosso exemplo aqui é classe de umidade 4. Então, Kmod 2 vai ser 0,8 aqui, ó. Classe de umidade 3 e 4 para a madeira serrada é 0,8. Próximo é o Kmod 3. O Kmod 3 já vai levar em consideração a categoria da madeira. Kmod 3 aqui, para coníferas em geral, é 0,8, aqui nessa primeira linha dessa tabela. Se fosse dicotiledônia, né, no caso de peças cerradas, né, fosse dicotiledônia, teria que ver se é de primeira ou segunda categoria. Para coníferas em geral, sendo a primeira ou segunda categoria, Kmod 3 vai ser 0,8. Então, resolvendo isso aqui, nós determinamos o valor de Kmod. Vai ser, portanto, 0,448. Por último, sobrou aqui a resistência à tração característica. A resistência à tração característica ela vai ser obtida aqui como uma função da resistência à compressão característica. Tá? Por quê? Porque aqui nós não temos informação que possa fornecer diretamente pela resistência à tração dessa madeira.
O que tem sobre resistência aqui é falando que é uma conífera C40. Esse C40 indica que a classe de resistência dela é C40. Né? Esse 40 indica que a resistência à compressão paralela à fibra, né, o valor característico, é de 40 megapascal. Então, vou fazer uma adaptação para obter a partir da resistência à tração. Para isso, eu vou usar aqui é o slide que fala sobre propriedades mecânicas. Eu vou usar aqui a caracterização mínima da resistência. Aqui, ó, nós temos essa equação aqui, olha, essa primeira que fala que a relação entre a resistência à compressão e a resistência à tração é 0,7 ou 0,77. Aqui eu quero encontrar, eu tenho a resistência à compressão, quero encontrar a resistência à tração. Então, adaptando essa equação aqui, eu vou ter o seguinte. Ft0k é Fc0k dividido por 0,77. Tá? Então, isso aqui nada mais é do que essa equação aqui, tá? Adaptada, isolando o Ft0k, fica Fc0k dividido por 0,77. Só que o Fc0k ainda não está definido. O Fc0k vai ser 40 megapascal, 40 MPa, tá? Porque a classe é C40, C40 depois você indica que a resistência à compressão paralela à fibra é 40 MPa. Então, feito isso, aqui megapascal, eu estimo que a resistência à tração paralela à fibra como 51,95 megapascal, lembrando que isso aqui é a resistência característica. Bom, com tudo isso definido, eu já posso, então, calcular a área da seção. A área bruta da seção, faltou em SD, programa que ele diferencia maiúsculo de minúsculo, então, tudo certo. Vou colocar aqui em centímetros quadrados. Bom, então, ó, aqui disse que a área da seção bruta tem que ser maior ou igual a... Aqui eu coloquei exatamente igual, porque senão o programa não calcula, mas, de acordo com a definição original, né, tem que ser maior ou igual a 110,2 centímetros quadrados. Considerando que essa área é formada por uma espessura e uma altura, e que ela, na prática, é produto dessa espessura pela altura, nós podemos ir além aqui, definir esses detalhes, né, a espessura e a altura da seção. Por exemplo, se eu começar aqui com uma seção de 10 centímetros por 10 centímetros, isso aqui é só centímetros. Então, eu consigo dimensionar aqui a espessura e a altura. Ó, por exemplo, aqui faltou colocar 10 centímetros. Por exemplo, se eu usar uma seção de 10 por 10, uma seção retangular de 10 por 10, não vai me atender aqui, porque a área vai dar 100 centímetros quadrados, e o que eu preciso é 110. Vou destacar aqui para não confundir isso aqui com dimensionamento. Esse teu aqui vai ser sempre a menor dimensão da seção, tá? Se eu usar, por exemplo, uma altura de 12 centímetros, a área já dá 120 centímetros quadrados, já me atende, tá? Então, os detalhes dessa espessura e altura, eles são fixados aqui de modo a gerar uma área que atenda a área mínima aqui, tá? A área calculada. A área utilizada vai ser essa aqui. Bom, então, assim eu faço dimensionamento de uma barra submetida à tração, tá? E se tiver várias barras, vou repetindo esse procedimento numa mesma estrutura, né? Para dimensionar todas as barras. Lembrando que se aqui for uma estrutura formada por um mesmo tipo de madeira, reparem que naquilo que depende da madeira, foi quase todo o nosso procedimento. Então, se eu tenho uma estrutura formada com o mesmo tipo de madeira, tá? A única coisa que vai variar aqui vai ser essa área. Então, o restante desses dados que a gente tem aqui
tirando o esforço normal solicitante de cálculo, todos os outros eles são constantes para o resto da estrutura, desde que eu utilize a mesma madeira. Então é isso, aqui é uma demonstração rápida de como dimensionar uma barra submetida a tração axial.